You don't need to be ripped. You just need the right shirt. Epic Fits gives you a clean, confident silhouette, snug on the arms, soft on the skin, generous where it counts. And with deals like $15 per tee, they won't break the bank. Visit epicfits.com today. Epic Fits. T-shirts that get it. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Porta Estreita. Eu sou Alberto Júnior e é muito bom poder ter aqui a sua companhia. Nós vamos juntos recapitular a lição da Escola Sabatina dessa semana, uma lição muito especial onde nós temos estudado o livro do Êxodo e temos aprendido muitas verdades importantes da Palavra de Deus. Eu convido você, se você não está estudando, para que você estude a Palavra de Deus. Nós estamos na lição 9 e ainda tem muita coisa ainda para a gente poder aprender e conhecer a respeito da Palavra de Deus. A lição dessa semana, ela tem como título Vivendo a Lei. O verso está em Êxodo capítulo 20, do verso 22 ao verso 23, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: Vocês viram que dos céus eu lhes falei, não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. O desejo de Deus sempre foi que o povo fosse diferente das nações vizinhas. Deus ele queria que o povo pudesse ser um exemplo ali do seu poder, do seu amor, da sua graça. O desejo de Deus sempre foi que o povo pudesse representar o Deus de Israel para as nações vizinhas. Deus ele queria que o povo fosse estabelecido como uma consagrada comunidade de fé sobre a liderança e a autoridade de Deus, e todos estariam sujeitos à sua lei. Os juízes, eles seriam nomeados como administradores da lei, e os sacerdotes, eles deviam ensinar a lei. Os pais também teriam um papel essencial nesse processo. Em qualquer cultura, as leis elas revelam os ideais, os objetivos e também o caráter do legislador. Por exemplo, quando o faraó ele ordenou que os meninos hebreus recém-nascidos eles fossem mortos, essa lei revelou que ele era maligno. Por outro lado, se um governante decretasse que os jovens de 18 anos deviam receber educação superior gratuita, muitos considerariam isso evidência de sua generosidade e de seu desejo de que o povo prosperasse. A lei de Deus revela quem ele é, ou seja, a sua bondade, amor, valores, retidão e suas restrições contra o mal. Assim como a lei é santa e justa, Deus também o é. Ao criar condições para uma vida mais plena, a lei também ajuda a nos proteger de perigos e infortúnios. O respeito a Deus, ao próximo e os valores da vida eram a base de seu sistema legislativo. Então Deus, ele queria cuidar do povo. A lei ela servia justamente para proteger o povo e revelar o caráter de Deus, revelar a bondade de Deus, o amor de Deus. A lição de domingo, ela tem como título o Código da Aliança. No Sinai, com a entrada da lei, os 10 mandamentos, Deus estabeleceu a base para ensinar. O povo de Deus, por meio da conexão com Ele, poderia ter uma vida santa. Mas como os princípios da lei precisavam ser aplicados na vida cotidiana, Deus deu leis adicionais, chamadas de Código da Aliança. E era responsabilidade dos juízes zelar por essas leis e aplicá-las corretamente. Com a mente cegada e pervertida pela escravidão e pelo paganismo, os israelitas, eles não estavam preparados para valorizar completamente os princípios de grande alcance dos 10 preceitos de Deus. Para que os deveres expressos no Decálogo pudessem ser mais plenamente entendidos e executados, foram dados preceitos adicionais que ilustravam e aplicavam os princípios dos 10 mandamentos. Essas leis foram chamadas de juízos, tanto porque eram organizadas com sabedoria e equidade infinita, quanto pelo fato de que os magistrados eles deveriam julgar de acordo com elas. Diferentemente dos 10 mandamentos, essas leis elas foram transmitidas particularmente a Moisés, que as deveria comunicar ao povo. Em Êxodo capítulo 21, do verso 1 a 32,
quais regulamentos específicos eles foram dados a respeito de escravos hebreus, homicídio e lesões corporais. Quando nós fazemos a leitura do texto, nós podemos perceber que Deus deu regulamentos que promoviam bem-estar, reduzindo a violência. Deus queria cuidar do povo. E o Código da Aliança, ele ocupa vários capítulos. Êxodo 21, 22, capítulo 23, do verso 1 a 19. Todos esses regulamentos e leis, eles tinham o objetivo de conter o crescimento do mal e construir uma sociedade organizada. Deus estava atuando para que o mal pudesse ser contido e também a sociedade pudesse ser organizada. As leis que regulamentavam a escravidão, elas eram peculiares e elas não devem ser confundidas com a prática cruel e perversa da escravidão moderna ou medieval. Os escravos hebreus, eles eram protegidos e valorizados. Nas sociedades modernas e medievais, servos e escravos eram propriedade de seu dono, que podia fazer o que quisesse com eles. As leis bíblicas, porém, regulamentavam as coisas de modo distinto. A servidão era limitada a 6 anos, e no 7º ano, todos os escravos tinham que ser libertados, a menos que quisessem ficar com seu senhor. Os senhores também tinham que dar-lhes o descanso no sábado e prover suas necessidades essenciais. Embora na maior parte do mundo a escravidão tenha sido abolida, de que modo alguns de seus requisitos persistem? Como que podemos combater essa questão? A lição de segunda-feira tem como título Mais Leis. Então, em sua misericórdia, o que Deus fez? Deus ensinou os juízes a lidar com as pessoas em situações relacionadas aos direitos de propriedade. A Bíblia apresenta estudos de caso, indicando, por exemplo, o que fazer se um boi atacasse o boi de um vizinho, e se as pessoas roubassem um animal doméstico e o vendessem, se os animais pastassem no campo ou no vinhedo de outra pessoa, se um item que alguém tomasse emprestado fosse roubado, ou se um animal alugado fosse ferido ou morresse. Em Êxodo, capítulo 22, do verso 16 a 31, e do capítulo 23, do verso 1 ao versículo 9, quais questões foram tratadas nessas leis e de que maneiras? As leis de Deus, elas tratavam de justiça, misericórdia e bons relacionamentos. Nós podemos ver aqui que Deus é um Deus de amor, é um Deus de justiça, é um Deus de misericórdia. E Deus, ele queria que o povo tivesse bons relacionamentos. Ele queria que o povo pudesse desfrutar de tudo aquilo que ele entende ser o melhor para os seus filhos e filhas. As leis de Deus, elas incluíam diferentes questões. Havia regulamentações contra rebaixar ou humilhar as pessoas. Deus não queria que houvesse exploração. Em sua misericórdia, ele procurou corrigir as tendências pecaminosas do coração humano e restringir as inclinações naturais das pessoas. Com isso, a sociedade seria mais segura, o mal eliminado e bons relacionamentos interpessoais cultivados. Justiça e amor devem governar as ações. Deus queria cuidar do povo. E nós podemos fazer uma aplicação para a nossa vida hoje. O desejo de Deus sempre foi que o ser humano pudesse viver bem, pudesse ter bons relacionamentos, onde o amor, onde as coisas do bem prevalecessem. Mas quando o ser humano ele desvia o olhar de Deus, ele está sujeito às piores atrocidades. E é algo que nós precisamos cuidar, precisamos entender que uma vida longe de Deus é uma vida fadada à dor, fadada ao sofrimento e também à maldade. Em Êxodo capítulo 23, do verso 10 a 19, qual que era o propósito do sábado e das festas? Eram momentos de adoração a Deus como Criador e Redentor. O sábado e as festas eram momentos de adoração, trazendo à memória eventos cruciais da história da salvação. A adoração era regulamentada de modo minucioso, porque era a base teológica para as outras atividades. O sábado ele foi estabelecido na criação, de acordo com Gênesis 2, verso 2 e 3, e Êxodo capítulo 20, do verso 8 a 11. O sábado ele estava conectado à libertação de Israel, Deuteronômio 5, 12 a 15. E de forma poderosa, o sábado ele aponta para a adoração a Deus
como Criador, Redentor e Senhor. Marcos 2, 27 a 28. Entretanto, havia 3 festas importantes que Israel deveria celebrar a cada ano. A primeira era a festa da Páscoa, ou festa dos pães sem fermento, que ocorria na primavera do hemisfério norte, entre março e abril. A segunda festa era a festa do Pentecostes, ou festa da colheita ou das semanas, 7 semanas após a festa anterior, começando assim 50 dias depois. E a terceira festa, a festa dos tabernáculos, ou das cabanas, ou festa da colheita, no outono, entre setembro e outubro. Chegamos então na lição de terça-feira, que tem como título O Plano Original de Deus. E aqui nós podemos ver que Deus ele tinha um objetivo, uma finalidade, que era cuidar, era proteger o povo de Israel. E quais métodos Deus desejava usar para conquistar a terra prometida? Então a leitura está em Êxodo, capítulo 23, do versículo 20 ao versículo 33. Um aspecto importante é que quem lutaria não seria os israelitas, mas o próprio Deus. Os cananeus eles fugiriam diante do poder de Deus. Não era a intenção de Deus que os israelitas lutassem por seu novo território. Deus ele amava tanto o povo, se preocupava tanto com o povo, que ele queria lutar em lugar do povo, né? Ele queria proteger o povo para que eles pudessem conquistar a terra prometida. Canaã havia sido prometida para Abraão, Isaque e Jacó e deveria ter sido recebida como uma dádiva especial de Deus para Israel. O modelo para a conquista da terra prometida foi apresentado durante a travessia do Mar Vermelho. Deus ele lutou por seu povo e deu a ele vitória completa sobre os exércitos que planejavam destruir o povo de Israel. Os egípcios foram derrotados porque o Senhor interveio milagrosamente. Deus colocou a mão diante daquela situação e mostrou todo o seu poder, a sua grandeza. Da mesma forma como Deus ele está disposto hoje a cuidar de cada um de nós, nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos dele, entender que ele tem todo o poder, entender que ele conhece todas as coisas e o que nós precisamos fazer é confiar nas suas promessas, confiar na sua palavra, obedecê-lo em primeiro lugar na nossa vida, e Deus ele vai cuidar de cada detalhe. Então, da mesma forma, na época do rei assírio Senaqueribe, Deus ele derrotou o exército assírio. Mesmo sendo vasto, fortemente equipado e bem treinado, mas sem que os israelitas tivessem que lutar, Deus cuidou de todas as coisas. Deus concedeu a vitória, porque o rei Ezequias, ele confiou na mensagem divina dada por meio do profeta Isaías. Deus informou a Abraão que a terra prometida não seria imediatamente dada aos seus descendentes, mas somente após 400 anos. Por quê? O motivo estava relacionado à maldade dos habitantes da terra de Canaã. Deus estava misericordiosamente trabalhando com aqueles povos, dando-lhes um longo período de graça para que eles se arrependessem, da mesma forma como Deus faz conosco hoje. Deus, ele espera o nosso arrependimento, ele espera a nossa entrega. Deus dá oportunidades para todas as pessoas. No entanto, eles continuaram na rebelião contra Deus e seus valores. Por isso, quando a iniquidade daquelas nações estava completa, Deus estava pronto para dar o território aos hebreus como uma nova pátria. Além disso, o Senhor prometeu que expulsaria as nações à frente de Israel por 2 métodos incomuns, mas bastante eficazes. O primeiro método, enviando terror sobre as nações ímpias. E o segundo método, com vespas que as expulsariam. Antes que os israelitas chegassem ao novo território, seus inimigos simplesmente abandonariam o lugar e fugiriam. Olha como que Deus cuidou de cada detalhe. Deus cuida do seu povo. Deus atua em meio às impossibilidades, em meio às dificuldades da vida. Deus, ele preparou tudo para que o povo pudesse chegar e habitar na terra prometida. O papel crucial na conquista da terra prometida
seria desempenhado pelo anjo de Deus. Esse mensageiro era Cristo, que guiou Israel, conquistou territórios e os protegeu. Ele estava na coluna de nuvem que os guiava de dia e na coluna de fogo à noite. Israel tinha que prestar atenção e ouvi-lo porque ele tinha autoridade divina. O desafio à vontade de Deus e a descrença em sua liderança dificultariam o avanço dos israelitas. O Senhor deu aos povos pagãos séculos para se arrependerem. O que isso ensina sobre a graça de Deus e os limites da graça para os que se recusam a aceitá-la? Deus dá oportunidades. Todos nós temos oportunidades de nos arrepender, de voltar os nossos caminhos para Deus. E aqui a gente pode ver a misericórdia de Deus. Séculos e mais séculos foram concedidos para que aqueles povos se arrependessem, para que eles aceitassem a graça de Deus. Porém, a graça de Deus, ela é ilimitada, mas ela tem um período de validade. E qual é esse período de validade? Ele tem a ver com a nossa vida. Nós só podemos aceitar a Deus enquanto estamos vivos. Aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador é uma opção que nós temos enquanto estamos vivos. Depois que morremos, a nossa vida está selada para sempre, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. Então, apesar da graça ser ilimitada, ou seja, o presente de Deus, ele é para nos alcançar, é para que eu escolha Jesus. Mas isso vai depender da minha decisão, vai depender da minha escolha. Se eu escolher a Cristo, se eu escolher Jesus, eu estou seguro. Mas por ter o livre-arbítrio, Deus também me dá a oportunidade de rejeitar. Só que as consequências de rejeitar a graça é a morte eterna. Então, que nós venhamos aceitar a graça de Jesus, que nós venhamos nos colocar nas mãos dele e depender do Senhor todos os dias da nossa vida. Quarta-feira, olho por olho. Certamente você já ouviu a expressão, né? Olho por olho, dente por dente. E nós temos aqui, em Mateus capítulo 5, do verso 38 ao 48, o texto da lição de hoje. E temos uma pergunta especial aqui que diz assim, olha, como que Jesus interpretou o significado da lei do olho por olho, dente por dente? Como que nós devemos aplicar essa lei nos nossos dias hoje? Então, o que Jesus ensinou? Jesus ensinou que nós não devemos fazer justiça com as próprias mãos. Às vezes a gente pensa assim, mas a Bíblia fala, né? Olho por olho, dente por dente. Jesus não estava ensinando que nós devemos nos vingar das pessoas que nos ferem. No Sermão do Monte, Jesus Cristo citou textos do Antigo Testamento com os quais seus ouvintes certamente estavam familiarizados. No entanto, ele falou contra as interpretações rabínicas comuns que ao longo dos séculos haviam se afastado do propósito original dessas leis. Ou seja, a tradição humana não apenas escondeu o propósito da palavra de Deus, mas em vários casos distorceu seu significado e intenção. Tente pensar, por exemplo, nas leis que os fariseus criaram a respeito do sábado. Jesus estava restaurando essas leis ao seu propósito original. No Sermão do Monte, ao dirigir seus ouvintes de volta à intenção e significado originais do texto bíblico, Jesus estava buscando corrigir algumas dessas interpretações equivocadas. É interessante que, em Mateus capítulo 5, verso 38, ele disse, né? Vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, lhes digo. E o texto de Êxodo 21, verso 24, que menciona olho por olho, dente por dente, é conhecido como lex talionis, ou lei de talião. Essa frase também ocorre em outras partes da Bíblia, né? Por exemplo, Levítico 24, 20, Deuteronômio 19, 21. A intenção original dessa lei era impedir que as pessoas fizessem justiça com as próprias mãos e, assim, evitar toda forma de vingança pessoal. Ela deveria acabar com as rixas de sangue ou retaliação sem que houvesse um julgamento prévio. Os danos tinham que ser avaliados pelos juízes e, então, a compensação monetária adequada seria estabelecida e paga. A justiça deveria ser feita, mas de acordo com a lei de Deus. Jesus Cristo, que deu essas leis sociais a Moisés, sabia o propósito dessa lei.
Portanto, ele poderia aplicá-la de forma objetiva, de acordo com sua intenção original. O motivo por trás dela era trazer justiça e reconciliação, restaurando a paz. Alguém poderia argumentar que, em certo sentido, a justiça envolvia algum tipo de vingança. No entanto, a aplicação correta dessas leis era uma tentativa de encontrar o equilíbrio adequado entre justiça e vingança. Saber que um dia a justiça será feita nos ajuda a lidar com a injustiça do mundo. Um dia, Deus fará justiça de tudo. E é por isso que nós precisamos confiar na justiça de Deus. A justiça do homem, ela pode tardar, ela pode ser falha, mas a justiça de Deus, ela é perfeita. Portanto, nós devemos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. E se nos sentimos injustiçados, devemos colocar também nas mãos do Senhor, porque um dia Jesus Cristo fará justiça. A lição de quinta-feira tem como título Vingança. E aqui nós podemos ver que Deus promete fazer justiça e Ele nos proíbe de fazer vingança pessoal. Até que o Senhor trouxesse a justiça eterna, era dever dos juízes do antigo Israel implementar a lei e determinar punições justas quando ocorresse dano ou lesão. Mas primeiro eles precisavam dos fatos. O problema era que os mestres da lei da época de Cristo, eles aplicavam essa lei de uma forma que abria a porta para a vingança pessoal. Ao fazer isso, o princípio foi tirado de seu contexto e o propósito original foi distorcido. Consequentemente, eles acabavam defendendo exatamente o que a lei proibia. Então Deus trará recompensa e punição justas conforme as nossas obras. Jesus não era contra o princípio de recompensa e punição. Justiça é uma questão de princípio, é parte essencial da vida. No entanto, ninguém deve assumir por si mesmo o papel de juiz, júri e carrasco. Quão fácil seria distorcer a justiça. Não cabe a nós retribuir o dano. Se precisamos lidar com o mal, isso deve ser realizado por um tribunal constituído. É o trabalho dos juízes. Nesse contexto, Jesus disse que devemos ser perfeitos como é perfeito o Pai, que está no céu. Mateus 5,48. Como que podemos ser perfeitos como o próprio Deus? O amor altruísta é a característica essencial de Deus. Ele ensina seus filhos a amar seus inimigos e a orar por aqueles que os perseguem. A verdadeira perfeição é amar, perdoar e ser misericordioso, de acordo com Lucas, capítulo 6, verso 36. Mesmo em relação àqueles que não merecem. Esse princípio e as ações às quais ele conduz é o que significa refletir o caráter de Deus. Como que nós podemos aprender a amar da maneira que nos é ordenado? Porque isso sempre envolve morrer para si mesmo. Chegamos então na lição de sexta-feira, o estudo adicional, e aqui nós temos duas citações do livro Patriarcas e Profetas e uma do livro O Grande Conflito. Eu vou ler com vocês aqui, a gente vai comentar rapidamente para entendermos um pouquinho mais a respeito da lição da semana. Vivemos no território do inimigo e não é de admirar que podemos ser atingidos por suas armadilhas. Quem não conhece o sofrimento causado pelo pecado, infelizmente, essa é uma parte inevitável da vida. No entanto, Deus nos dá poder para lidar com essa realidade. Patriarcas e Profetas, página 261, 265. E agora a citação do Grande Conflito, na página 525. O precioso Salvador enviará auxílio exatamente quando necessitarmos dele. O caminho para o céu é consagrado por suas pegadas. Cada espinho que fere nossos pés, feriu também os dele. A cruz que somos chamados a carregar, ele a levou antes de nós. O Senhor permite que venham conflitos, a fim de preparar em nosso coração para a paz. O tempo de angústia será uma prova terrível para o povo de Deus, mas será também a oportunidade de todo verdadeiro crente olhar para cima e ver pela fé o arco da promessa ao seu redor. Que citações extraordinárias, né? A primeira delas, nós podemos ver que nós vivemos num território do inimigo e muitas vezes nós somos atingidos por armadilhas que o inimigo ele coloca ao nosso redor. Muitas vezes o sofrimento, a dor, tudo isso causado pelo pecado, pelo mundo de pecado que nós vivemos. E, infelizmente, isso
é uma parte inevitável da vida. Agora, nós podemos entender que Deus, ele nos dá poder para lidar com essa realidade. Quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, quando nós buscamos Deus em primeiro lugar, quando nós confiamos nas promessas do Senhor, não é que nós não vamos ter problemas, mas nós vamos ter poder, nós vamos ter forças para enfrentar as dificuldades da vida. E agora, o grande conflito, ele fala que tudo aquilo que nós passamos, né, aquilo que nós vivemos aqui neste mundo, Jesus, ele sabe, ele conhece cada situação, cada momento, cada dificuldade, e nós precisamos confiar, porque Deus, ele sabe de cada detalhe, e ele olha para nós com todo amor, com todo carinho, da mesma forma como ele olhou para o povo de Israel. Precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, depender dele, confiar nele, ouvir os seus ensinamentos, pôr em prática a sua vontade e depender mais dele. Sabe por quê? Porque Deus está disposto a cuidar de nós, da mesma forma como ele cuidou do povo de Israel. O povo de Israel passou por vários momentos difíceis e complicados por não obedecer a Deus, por não fazer a vontade de Deus. Não é que Deus ele vai ocasionar o mal, ele vai ocasionar o sofrimento para nós. Não, de maneira nenhuma. Nós muitas vezes colhemos as consequências das nossas escolhas. Deus, ele deseja que nós não venhamos a sofrer, mas se porventura estamos sofrendo, estamos passando por dificuldades, é por duas situações. A primeira delas porque estamos num mundo de pecado e o sofrimento faz parte para todos, e o segundo é porque às vezes escolhemos caminhos errados, caminhos contrários à vontade de Deus. Então, o que nós podemos fazer é confiar em Deus, é nos colocar nas mãos dele e depender dele em todos os momentos da nossa vida. Bom, chegamos então ao final do estudo dessa semana. Que bom estarmos aqui juntos estudando. E na semana que vem nós estaremos aqui novamente, na lição de número 10, estudando, conhecendo um pouquinho mais a palavra de Deus. Peço para você compartilhar aí o link desse podcast com as pessoas que você conhece e juntos vamos cada dia mais, cada semana, aperfeiçoando o conhecimento da palavra do Senhor. Vamos nesse momento orar ao nosso Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo estudo da semana, pela oportunidade que temos de aprender com as lições do passado e queremos nos colocar em Tuas mãos. Nos abençoa, nos ajuda a Te obedecer, nos ajuda a entender o Teu amor, a Tua grandeza, o Teu poder e a depender do Senhor todos os dias da nossa vida. Nós Te pedimos essas bênçãos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito você e nós nos encontraremos na próxima semana. Um grande abraço e até lá.